Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, querendo ou não, define quase tudo na nossa vida: a autoestima. Se prepara, porque essa é uma jornada sobre como a gente se constrói, às vezes se quebra e, o mais importante de tudo, como a gente pode se reconstruir. Ok? Vamos começar com uma pergunta daquelas bem direta. Pensa aí por um segundinho. Se hoje fosse o último dia, olhando para trás, a sensação seria de que a vida foi vivida de verdade? É uma reflexão que meio que força a gente a encarar o que realmente importa e como a gente está usando o nosso tempo, né? E por falar em tempo, 79 anos. Esse número não está aí à toa. É a expectativa de vida média de uma mulher aqui no Brasil. Pode parecer muito, pode parecer pouco, mas a questão de verdade é: o que se faz com esses anos? Para alguns, é uma tela em branco, cheia de chances. Para outros, pode parecer só mais tempo para conviver com os mesmos problemas de sempre. E é exatamente aqui que o nosso tema principal entra em cena. A autoestima é como se fosse a lente através da qual a gente se enxerga e enxerga o mundo. É o valor que a gente se dá. E o ponto-chave é que essa percepção, estando lá em cima ou lá embaixo, acaba ditando o rumo de todas as nossas decisões, todas mesmo, da carreira aos relacionamentos. Nessa primeira parte, então, vamos tentar entender a base de tudo isso. O que é esse tal de valor próprio e como ele se forma. E aqui a gente já quebra um mito gigantesco. Muita gente acha que autoestima é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Mas a verdade é que ela é totalmente dinâmica. É um projeto em construção, que pode ficar mais forte ou mais fraco em diferentes fases da vida. E quer saber? Isso é ótimo, porque significa que sempre dá para reconstruir. Vamos então dar um passo para trás e ver onde essa construção toda começa. Pois é, a infância é o alicerce de tudo. Existem dois lados bem claros nessa moeda. De um, a gente tem os pilares que constroem uma autoestima forte. O carinho, o incentivo para tentar coisas novas, ter um pouquinho de autonomia e sentir respeito. Do outro lado, bom, aí vem o que destrói. Críticas o tempo todo, comparações com outras crianças e, claro, a negligência, a falta de apoio. Para deixar isso mais real, vamos conhecer a história da Aninha. Ela cresceu num lar onde até existiu amor, mas ele não era mostrado do jeito que ela precisava. O pai vivia trabalhando, quase não estava em casa. A mãe, super sobrecarregada. Com isso, ela aprendeu desde cedo a se sentir por último na fila de prioridades. Fazia as coisas por obrigação, mas não se sentia vista ou valorizada por isso. E essa frase aqui, nossa, resume tudo. Às vezes não é sobre um grande trauma, sabe? É a ausência das pequenas coisas que alimentam a alma de uma criança. A falta de validação, de afeto. Isso foi criando um vazio que ela carregou por anos. Agora vamos ver o que acontece quando essa base meio frágil da infância encontra o furacão que é a adolescência. A história da Aninha não é um caso isolado. Muito pelo contrário. Dá uma olhada nesses números. É chocante. Mais da metade das mulheres brasileiras não está satisfeita com a própria aparência. Quase um terço se sente insegura sobre o futuro. A dor da Aninha é, na verdade, um retrato de uma realidade muito, muito maior. Com aquele sentimento de que não tinha valor, a Aninha começou a buscar atenção de qualquer jeito. Ela tentava se encaixar, agradar todo mundo, mesmo que para isso tivesse que se desrespeitar. Inconscientemente, ela aceitava ser maltratada porque, lá no fundo, achava que era só aquilo que ela merecia. E aqui está a prova científica de que essa dor não é drama nem frescura. Sentir rejeição ou abandono dói. Dói fisicamente. O cérebro processa a dor emocional e a dor física de um jeito muito parecido. É uma ferida real, de verdade. Então, como é que se começa a curar uma ferida dessas? O primeiro passo é a autocompaixão. Pensa assim, é a capacidade de se tratar com a mesma gentileza que você trataria uma grande amiga que está passando por um perrengue. É se acolher nos erros, em vez de ficar se criticando sem parar. E ali, de mãos dadas com a autocompaixão, vem o autorrespeito, que é um pouco diferente. É olhar para a própria história, para tudo que já foi superado e sentir um baita orgulho. É colocar limites e não permitir mais que te tratem como se você não tivesse valor. Com essas ferramentas em mente, a gente chega ao ponto da virada. A reconstrução não só é possível, como é uma verdadeira arte. Queria que vocês guardassem uma imagem na cabeça, a do kintsugi. É uma arte japonesa de consertar cerâmica quebrada usando ouro. A filosofia por trás é linda demais. Em vez de esconder as rachaduras, eles as destacam, fazendo com que a peça se torne ainda mais valiosa e única justamente por ter sido quebrada. As nossas cicatrizes também contam a nossa história. E a ciência confirma que essa reconstrução é real.
O nosso cérebro não é estático, sabia? A neuroplasticidade mostra que a gente pode, literalmente, reconfigurar nossa mente, criar novos hábitos, novos jeitos de pensar em qualquer idade. Aquela história de que pau que nasce torto morre torto, já era. E essa ideia é muito poderosa. O nosso cérebro não diferencia muito bem o que é real do que é imaginado. Um estudo com veteranos de guerra mostrou que, só por agirem e acreditarem que eram mais jovens, os corpos deles começaram a responder a esse comando. A lição é simples e forte. Aquilo que se acredita sobre si se torna realidade. E é aqui que a nossa personagem faz a grande transição. Ela deixa de ser a Aninha, aquela versão diminuída e insegura de si mesma, para se tornar Ana, uma mulher que decide, finalmente, assumir o controle da própria história. É uma mudança de nome que simboliza uma mudança de identidade. Certo, mas como foi esse caminho na prática? Vamos dar uma olhada nos passos concretos que a Ana deu. Não foi um passo de mágica, foi um processo. Um passo de cada vez com consistência. Começou com ela assumindo a responsabilidade pela própria vida. Depois, passou a se cuidar de verdade, mas para ela mesma, não para os outros. Praticou a gratidão, usou a escrita para colocar os sentimentos para fora e se desafiou a aprender algo totalmente novo. Foi um passo de cada vez. E o ponto crucial é este. A Ana entendeu que o poder de mudar já estava dentro dela o tempo todo. A virada de chave acontece exatamente no momento em que a gente para de culpar os outros pela nossa infelicidade e pega o leme do nosso próprio barco. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. E se, em vez de esconder as feridas e as falhas, elas fossem vistas como a parte mais importante da história? E se fosse possível preencher cada uma dessas rachaduras com ouro, transformando a dor na maior força que uma pessoa pode ter?